E na hora de declarar os fundos, sempre surge essa dúvida em relação ao CNPJ. Afinal, o investidor deve usar o CNPJ do fundo ou da administradora do fundo na hora de fazer a declaração? Sabia que você ia me colocar em saia curta em alguma hora aqui hoje, Greg. Então, isso aí gerou uma polêmica, porque sempre foi, pelo menos no entendimento geral, o pessoal que investe, você tinha o CNPJ do fundo, que era o ativo. Bens direitos, você bota o CNPJ do fundo, o nome do fundo, acabou o problema. Apesar de não ter escrito no programa, era o CNPJ do fundo. Quando você ia declarar o rendimento, o informe de rendimento é o documento oficial. No informe de rendimento vem escrito em cima CNPJ da fonte pagadora, programa da Receita está escrito CNPJ da fonte pagadora. Então, qual o problema? Eu vou lá e copio, acabou. Às vezes as pessoas não sabiam, declaravam, não, mas tem que lembrar que a fonte pagadora é administradora. O ano passado, a Receita lançou um programa novo com várias alterações. Aliás, a Receita até atrasou o lançamento do programa, não sei se vocês lembram, com várias novas alterações, código de fundo mudou, muita corretora que já tinha mandado o informe, teve que puxar o informe para remandar, para reenviar, porque começou a ter fundo e grupo, né, em vez de só o código. E aí a Receita colocou uma possibilidade de você declarar o rendimento dos ativos que você declara em bens e direitos diretamente, colocando um botão. Então você coloca Petrobras, embaixo tem rendimentos associados a esse ativo, você aperta o botão, vai direto para, se for dividendo, rendimento isento, se for juros de capital próprio, rendimento sujeito a tributação exclusiva. Legal. E fundo imobiliário? Bom, fundo imobiliário acontece a mesma coisa, você vai lá, declara fundo imobiliário, CNPJ do fundo. O ano passado ainda não tinha o CNPJ do fundo escrito, esse era o programa da Receita novo, ela colocou CNPJ do fundo só para bens e direitos. Então, se você declara o fundo ali, e você clica, você cola toda a página do programa lá e vai no finzinho, tem assim, rendimentos associados a esse ativo, você clica, vai para a página de rendimentos isentos, que é fundo imobiliário, ainda não paga imposto, e não vai me perguntar se vai pagar imposto ou não, porque aí é muita saia curta com um dia só. Então, por enquanto, essa ainda não paga. E você vai lá declarar, você não pode alterar mais aquele CNPJ. Então, está escrito, continua escrito, CNPJ da fonte pagadora, letras bem claras, mas você não consegue alterar o CNPJ. Então, aí, você não tem opção. Você declarou por esse caminho, você vai usar o CNPJ que já está no programa, que é o do fundo, coloca lá o rendimento. E se você, por exemplo, como eu, declaro bens direitos inteiros, depois eu vou para a página de rendimentos, eu acho mais prático, mais fácil, e coloco todos os rendimentos. Aí, você tem o que está escrito, CNPJ da fonte pagadora. Você tem um informe de rendimentos, que é o seu documento oficial, onde ele explica, CNPJ da fonte pagadora é o CNPJ da administradora. Então, no fim, você tem uma resposta dupla para a pergunta. Se eu for pelo caminho de bens e direitos, eu acabo usando o CNPJ do fundo, porque eu só posso usar o CNPJ do fundo. Se eu for declarar ele direto na página de rendimento, eu, por conservadorismo, eu vou continuar usando o que me pede o campo. O campo me pede CNPJ da administradora, eu vou seguir o informe de rendimentos e colocar o CNPJ da administradora. Então, a resposta certa é depende. Depende do caminho que você for, você pode usar no final um ou outro. Não terá. Eu acho, minha opinião, que a Receita, eu achei que eles iam dirimir essa dúvida esse ano, ainda não. Talvez o ano que vem a gente tenha finalmente uma novidade, vão tirar o fonte pagadora e vão colocar o CNPJ do fundo, ou ao contrário, vão tirar de lá. Mas, por enquanto, dependendo do caminho, você usa um ou outro. E por enquanto eu queria entender também como que o Grana ajuda o investidor a não correr riscos na hora de declarar isso. Vou trazer de volta aqui o André para a nossa conversa. André, tira a gente desse atoleiro. Como que vocês ajudam o investidor? Legal. Então vamos voltar para o relatório, né? Quando teve essa divergência, né, entre os informes de rendimento e o programa da Receita, sabia que ia gerar problema para a gente, né? Porque se a gente faz de um jeito, vai ter um grupo de pessoas que vão reclamar que a gente está fazendo errado. Se a gente faz de outro jeito, vai ter um outro grupo de pessoas que vai reclamar que a gente está fazendo errado. Ou seja, no final, sempre vai ter alguém reclamando que a gente está fazendo errado. Mas, como o Diego bem disse, no final, nenhum dos dois está errado, porque um é a fonte oficial, que é o informe de rendimento da administradora, que está te falando para colocar o CNPJ da administradora. O outro é o programa da Receita, que está te obrigando a colocar o CNPJ quando você usa aquele atalho, né? Está te obrigando a usar o CNPJ do bem direito, né? Que no caso é o fundo. Então a gente tentou achar uma solução que é o mais meio do caminho possível,
que ainda tem gente que abre o chat para reclamar que a gente está usando o CNPJ errado. Mas, dessa forma, eu acho que a gente consegue meio que agradar os dois lados, que é o seguinte. Nos relatórios antigos, dos anos anteriores, a gente botava o CNPJ da fonte pagadora, nesse caso, BTG Pactual, né, com esse CNPJ, juntava todos esses registros aqui, de todos os fundos imobiliários, numa linha só. Esse ano, o que a gente fez? A gente separou. Você consegue ver o quanto que o Pactual pagou, o BTG pagou, para cada um dos fundos. Então, quando você... Está discriminado. BTLG é uma coisa. Exato. Entendi. Exato. Quando você usar o atalho, né, para BTLG, o CNPJ já vai estar lá o que ele puxou de bens e direitos, você só vai colocar ali R$ 39,90. Então tá. Então isso vai funcionar para quem quer usar o CNPJ do fundo. Se a pessoa for igual o Diego, primeiro preenche tudo bens e direitos e depois vai nos rendimentos isentos e não tributáveis, aí ele pode declarar aqui o CNPJ da fonte pagadora que a gente escolheu nessa tabela usar a da administradora. Então, no final, dependendo do caminho que você for seguir, usando o relatório do Grana, você vai acabar declarando o CNPJ do fundo ou da administradora.